Cara, e como é que foi? A gente leu aqui a nota da Câmara Municipal. Como é que foi essa discussão hoje? O que você pode contar para a gente do clima que está colocado? A governadora Raquel Lira está sendo cobrada ou os parceiros dela continuam blindando? Ela foi cobrada em algumas entrevistas, ela falou que ninguém estava acima da lei, nem ela mesma está acima da lei, e eu percebo que tanto a governadora, tanto seus aliados tentam distorcer os fatos. Ninguém está criticando o fato da investigação, porque todo mundo tem que ser investigado. A questão é o método. Espionagem ilegal só cria fato político e com o intuito de interferir no processo eleitoral aqui no estado de Pernambuco. Hoje, na Câmara dos Vereadores, 2 vereadores subiram à tribuna, o vereador Júnior de Cleto, que é do PSB, Eduardo Mota, também, que é do PSB, para poder denunciar vereadores que são atrelados à governadora, tentam relativizar, tentam mudar a narrativa para tentar minimizar a gravidade do que é você utilizar o aparato do Estado para fins políticos. Porque se é uma espionagem legal, se não tem investigação, se não tem ordem judicial, se não tem autorização, se não tem nenhum registro, se todo o processo ele é feito de forma ilegal, ele de nada serve para a população, a não ser uma criação de um fato político. E a gente precisa dizer que isso não pode ser utilizado para poder interferir no processo eleitoral. Isso poderia acontecer durante a gestão de Bolsonaro, que estava lá investigando, na verdade, espionando os opositores políticos logo após que ele perdeu as eleições, ele continuou utilizando o aparato do Estado para estar investigando, espionando, na verdade, de forma ilegal, muita gente. Talvez vocês do DCM poderiam estar sendo investigados. Sim. E vocês não sabiam. Talvez vocês poderiam estar sendo espionados e vocês não iriam saber, da mesma forma que é uma prática que foi utilizada na Lava Jato por Sérgio Moro, quando ele espionou de forma ilegal o escritório da advocacia. Foram 25 advogados que foram espionados. E não só os advogados, também os clientes. Os clientes que precisam dos advogados para poder fazer a sua defesa e sendo espionados sem ninguém saber. E se não tivesse a Vaza Jato, a gente não ia saber disso. Não. Se não tivesse essa conversa vazada pelos agentes da Polícia Civil, a gente também não ia saber disso. Então, as pessoas iam continuar sendo espionadas de forma ilegal. Então, se um secretário municipal ele é espionado de forma ilegal, sabe o que significa, Pedro? Que qualquer opositor da governadora Raquel Lira pode ser Você espionado pode de estar forma sendo ilegal. espionada, né? Eu posso estar sendo espionada. Eu não duvido muito disso, não. Assim, eu demarco muito politicamente a minha posição aqui no estado de Pernambuco, respeitando as orientações do meu partido quando se trata desse processo político. Então, a gente precisa resguardar o cidadão pernambucano para que isso não vire uma prática e uma política de Estado totalitário que hoje a gente consegue perceber com o uso de forma ilegal da Polícia Civil para fins políticos e também pessoais, né? Se o intuito desse processo de investigação ilegal era o processo eleitoral, isso mostra para qualquer pessoa que o fim é político, interferir no resultado eleitoral, levando em consideração que o prefeito João Campos, que é candidato a governo do estado pelo PSB, vem liderando as pesquisas aqui no estado de Pernambuco. Uhum. Só fazer uma correção, tá, vereadora? Eu sei que você falou, não foi mais involuntário. Eu trabalho no DCM também, mas aqui é a Folha TV, só você falou DCM, imagina, não, Ah, tá tranquilo. desculpa, foi mal. Imagina, não, tranquilo. Eu Deixa. confundi tu Não, com. o pessoal confunde, não tem problema nenhum. Cláudia Filler mandou pra gente boa noite, querida, obrigado pela super contribuição. Sara Góes faz uma provocação aqui pra gente, sua amiga, e mandou aqui, Raquel Lira
pode dividir o palanque com Lula 1000 vezes. A essência dela é bolsonarista. Concorda, discorda? Desenvolva, Cari A Santos. governadora Raquel Lira, no primeiro mandato dela, ela não declarou apoio ao presidente Lula e teve a sua construção do seu primeiro mandato e na disputa eleitoral ao lado de figuras da direita e da extrema-direita aqui no estado de Pernambuco. Hoje, no processo de disputa eleitoral, ela ainda mantém essa base. Você vê Anderson Ferreira, que é do PL, na base da governadora, Mendonça Filho, na base da governadora. Você vê Daniel Coelho, responsável pelo impeachment da primeira presidenta mulher do Brasil, na base da governadora. Você vê Clarissa Tessio, Creighton Collins, Michele Collins, toda a ala bolsonarista caminhando junto com a governadora. Aqui em Pernambuco, não foi decidido em qual palanque Lula vai subir, porque como é uma eleição majoritária, quem decide é o PT nacional. E hoje nós temos 3 candidaturas a governo do estado. Nós temos a governadora Raquel Lira, candidata à reeleição, o prefeito da cidade do Recife, João Campos, pelo PSB, e o companheiro Ivan Moraes, candidato a governo do estado, pelo PSOL. Só que o PT, no estado, ele só pode estar em um palanque, porque quando você vai se coligar e fazer a chapa de senador e de deputado federal e de deputado estadual, o Partido dos Trabalhadores, enquanto uma instituição partidária, só pode estar em um único palanque. O presidente Lula, ele pode estar em 2 palanques, ou não, ou ele pode repetir o que aconteceu em 2022, onde todo mundo declarou apoio a ele e ele só subiu em um palanque. E eu acho muito difícil essa relação do presidente Lula com a governadora, porque ela tem uma ala bolsonarista ao lado dela. Se ela declarar apoio ao presidente Lula, ela tende a perder voto do bolsonarismo no estado de Pernambuco. O que roda aqui é que se a governadora Raquel Lira apoiar o presidente Lula, o PL sai da composição e lança uma candidatura própria aqui no estado de Pernambuco. E que monta uma chapa própria para poder enfrentar essa disputa com a ala bolsonarista. E também o PT não consegue ficar na mesma chapa do que alguém do PL. Imagine o candidato a Senado do PT, que é o senador Humberto Costa, na mesma chapa, por exemplo, de Anderson Ferreira, que é do PL. Então, o presidente Lula ainda não definiu qual é o palanque que ele vai subir, se vai ter um único palanque, se vai ter 2 palanques. A única coisa que eu tenho certeza é que o PT ele só vai ter um palanque com a instituição. Agora, qual é o palanque que o Partido dos Trabalhadores vai decidir é outra questão. Mas, ao que tudo indica, o Partido dos Trabalhadores, enquanto instituição partidária, vai caminhar ao lado do prefeito João Campos, candidato ao governo do estado de Pernambuco, mas isso vai ser decidido e consolidado daqui para frente. Tá certo. Xanda Fontes pergunta aqui, Cari, você acha que o governo de Pernambuco pode ir para esse ano para a esquerda? E aí a Xanda pergunta aqui, você vai para deputada federal? Precisamos de pessoas como você em Brasília. Você foi chancelada por ninguém mais, ninguém menos do que José Dirceu, né, Cari? Como é que foi isso? Eu conheço o nosso comandante desde o processo eleitoral, quando eu fui candidata a vereadora da cidade do Recife, fui a única candidata aqui no estado apoiada pelo nosso comandante e que recentemente me encontrei com ele em Brasília e depois me encontrei com ele em Salvador, tomei café nesse dia com o nosso comandante, fiquei 2 horas conversando com ele sobre política e confesso que foi o melhor café da manhã da minha vida. Fiquei muito nervosa. O que ele te deu de dica? A primeira coisa que Dirceu fez, quando ele sentou na mesa, ele falou para mim, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar a lhe eleger deputada federal? Eu quero
você junto comigo lá na Câmara dos Deputados. E Que para honra, mim hein, é uma cara? honra. Eu até disse a ele, eu quero poder chegar lá e poder aprender muito com você. E é um apoio de peso, assim como a gente tem apoio de outros deputados federais do PT que vão sair, de Raimon, do Rio de Janeiro, da deputada e ministra Gleisi Hoffmann, que também vai sair, vai ter material saindo de Lindenberg, e vários companheiros, deputados federais do nosso partido, que estão se somando para poder nos ajudar. Então, José Dirceu veio com esse compromisso de me ajudar nessa disputa. A gente conversou sobre a nossa pré-candidatura e a gente vai caminhar para, quando chegar no momento oportuno das convenções, fazer campanha quando chegar o processo eleitoral de fato. Mas, para mim, é uma honra e uma dádiva ter um apoio. Assim, eu tenho uma relação de companheirismo e respeito, né? É engraçado que toda vez que alguém de Pernambuco se encontra com o Dirceu, aí ele pergunta, né? E a minha menina, como é que tá? Aí o pessoal faz assim, quem é a sua menina? Aí ele fala, Kari. Então, para mim é uma honra saber que aqui em Pernambuco a gente vem trilhando esse caminho ao lado do nosso comandante. Ele falou sobre a importância da renovação, falou sobre a importância de você levantar as suas bandeiras históricas e partidárias, a importância de ter mulheres, jovens. Então, Dirceu, pelo que eu sinto dele, ele aposta muito na juventude, na renovação, de enxergar um futuro para o Partido dos Trabalhadores. Então, eu senti que esse processo eleitoral que eu vou disputar, a gente vai ter apoios de grande peso, inclusive também do próprio presidente nacional do PT, e eu espero que tudo se caminhe. Eu estava brincando comigo, dizendo que ia ter 100 mil votos, eu não sei, mas vamos embora, quando chegar o momento oportuno, a gente vai fazer campanha para poder defender Pernambuco, defender os interesses do povo brasileiro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!